Opa, aqui é o professor Ivo Cabeleireiro, especialista em corte de cabelo, e nesse vídeo eu quero te explicar sobre o corte que você pode fazer com a máquina, o corte que foi criado e programado para você fazer com a máquina, isto é, com os pentes da máquina, somente com os pentes. A máquina ela tem do número 1 em pente, né, do número 1 até o número 12. Mas a maioria dos cabeleireiros tem até o pente número 8. O número 9, 10, 11, 12 são raros alguns ter. Eu mesmo não comprei porque eu achei eles muito molengo. Eu prefiro fazer dessa altura em diante com a tesoura. Mas da 8 para baixo é um corte programado que dá para você aplicar esse corte, dá para você aplicar esse formato em qualquer tipo de cabelo. Em qualquer tipo de cabelo, independente se o cabelo é liso, se o cabelo é levemente ondulado ou muito ondulado ou crespo. Essas alturas, elas foram feitas para criar um formato de corte. Elas foram feitas para criar um formato de corte e você deve conhecer esses formatos. No período que você estiver praticando, que você estiver fazendo vários cortes, de vez em quando dá para você aplicar esse formato em alguns cabelos. Dá para você fazer um corte começando com a 1 e terminando com a 8. Dá para você fazer um corte começando com a 1, terminando com a 7. Dá para você fazer um corte começando com a 1, terminando com a 6. Dá para você fazer um corte começando com a 1, terminando com a 5. Dá para você fazer começando com a 1, terminando com a 4. Dá para você fazer começando com a 1, terminando com a 3. Dá para você fazer começando com a 1, terminando com a 2. E dá para você fazer tudo só com a 1. Você está entendendo como é a programação dos cortes? E assim com a mudança dos pentes. Dá para você começar com a 2, terminar com a 8. Dá para você começar com a 2, terminar com a 7, com a 6, com a 5, com a 4, com a 3 e fazer um corte até mesmo todo só com a 2. Dá para você fazer com a 3, terminar com a 8, com a 7, com a 6, com a 5, com a 4 e também fazer um corte tudo só com a 3. Dá para você fazer um corte começando com a 4 e terminar com a 8, ou com a 6, ou com a 7, ou com a 5, ou fazer tudo com a 4. Dá para você fazer um corte começando com a 5 e terminando com a 8, ou com a 7, ou com a 6, ou fazer tudo com o número 5. Você está entendendo a variedade de corte que você pode fazer só com o formato que foi programado com as alturas dos pentes da máquina? Então, você deve conhecer todas essas alturas aplicada em todos os tipos de cabelo para você ver o resultado que você pode gerar com cada um desse formato, com cada uma dessa sequência, entendeu? Tanto com a 1, com a 2, com a 3, até você usar todas as alturas que a máquina possui, né, dos seus pentes e ver qual é o resultado que ela causa, fazendo assim uma soma do que você pode fazer de melhor para cada tipo de cabelo, para cada tipo de cliente quando eles chegarem e lhe pedir um corte. Então, a partir do momento que você descobre todos os formatos que você pode criar só com a máquina, depois você vai passar para a experiência de somar esses formatos com o uso da tesoura. A outra fase que você vai precisar entrar é criar esses formatos somando com o uso da tesoura, acrescentando mais a tesoura em cima dessa técnica, substituindo assim os pentes mais altos. Eu faço essa técnica quando a altura que eu vou aplicar ultrapassa a altura do meu dedo, que é o dedo que eu pego as mechas, entendeu? Então eu faço a mudança, né, da máquina para a tesoura a partir do número 4, geralmente, na maioria das vezes. A partir do número 4 eu já passo a utilizar a tesoura para me somar essas formas, para me gerar outros formatos de corte, gerar outros modelos de corte. Mas o importante é que você tenha o conhecimento dos formatos que você pode gerar, tanto com cada pente da máquina, quanto somando com a tesoura, ou até mesmo só com a tesoura também, se você quiser praticar para desenvolver habilidade, para ficar fera na tesoura. E com os demais equipamentos que você tiver também, utilizando secador, utilizando tesoura debastadeira, outras coisas que você pode agregar e entender
os formatos que você pode criar em cada tipo de cabelo para você ficar craque nos cortes, tá ok? Então é isso aí, essa era a dica de hoje. Eu quero aproveitar para te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, compartilhar esse vídeo, dar um likezinho, ou você pode comentar falando o que você achou desse vídeo, ou se você tem alguma dúvida. Se tiver ao meu alcance, eu posso te ajudar sim, tá ok? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.